passos, 5 etapas para você realizar uma boa formulação de caso. Acompanhe aqui neste vídeo porque, inclusive, tem uma dica importantíssima e muito especial para você. Para quem não sabe onde ir, todos os caminhos estão errados, já nos diria Alice no País das Maravilhas. E eu vejo muito psicólogo infantil sem saber para onde ir. E aí, sabe o que acontece? Ele fica andando no acompanhamento de um lado para o outro. Ora vai trabalhar a birra porque a mãe disse que naquela semana a criança fez muita birra. Na semana seguinte ele vai olhar para as demandas que a escola trouxe, trabalhar um pouquinho a questão da socialização e dividir brinquedo. Já na próxima semana ele volta na birra. Não existe uma sequência de comportamentos a serem trabalhados, não existe uma programação, etapas, métodos, objetivos. Sabe por quê? Porque não existe uma boa formulação de caso. E como realizar uma boa formulação de caso? São 5 passos simples, mas importantíssimos para que você consiga saber para onde ir com os seus acompanhamentos e, nesse sentido, conseguir também bons resultados nas suas intervenções. E o primeiro passo, e é aqui que vai a minha dica importantíssima para vocês, é um bom embasamento teórico. Você precisa entender de desenvolvimento infantil para poder fazer a sua formulação de caso. Vou te dar um exemplo, esse próprio exemplo da birra da criança. A mãe está se queixando da birra de uma criança de 2 anos de idade. Será que a birra da criança de 2 anos de idade está minimamente adequada aí à etapa de desenvolvimento? Ou será que é uma criança igual algumas que eu tenho aqui no consultório, que tem 9 anos, mas ainda se joga no chão quando a mãe nega um sorvete, por exemplo? Será que uma birra dessa magnitude, aos 9 anos de idade, está adequada ao nível de desenvolvimento? E para saber sobre o nível de desenvolvimento, para entender sobre desenvolvimento típico e atípico, normal e patológico de crianças e adolescentes, e aqui vai minha dica, você precisa cursar a especialização em psicoterapia infantil e do adolescente. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e aguardo você lá, porque lá você vai ter todo esse embasamento teórico e vai, inclusive, aprender a realizar uma boa formulação de caso. Uma boa formulação de caso que tem como segundo ponto também uma boa entrevista inicial. O que eu preciso de informação dessa criança e desse adolescente? Eu vejo, às vezes, psicólogos fazendo 2, 3, 4 entrevistas de triagem, de anamnese com os pais da criança, 1 mês para coletar todas as informações. É claro, quanto mais completa a nossa anamnese, mais a gente tem elementos para formular o nosso caso. Mas não precisa de tudo isso. Você pode, em uma única entrevista, coletar pontos importantes e que vão guiar a sua formulação de caso e que dizem respeito a 3 assuntos principais: história de vida dessa criança, o desenvolvimento da queixa, o que é a queixa e quando que ela começou, e a rotina de vida dessa criança, porque muitas vezes a própria rotina está relacionada à queixa. Muitas vezes a família se queixa da birra e você vai observar que a birra acontece quando a criança está cansada porque ela tem dormido tarde, por exemplo. Então são esses 3 itens essenciais que você deve buscar na sua entrevista inicial com os pais dessa criança ou desse adolescente. E aí, terceiro ponto, né? O que você precisa? Fazer uma boa análise que foque justamente no comportamento problema, né? Que foque em entender, como eu falei no caso dessa birra, que foque em entender o que acontece antes e o que acontece depois desta birra. Então, antes a criança está muito cansada. E aí, quando a criança faz essa birra, ela percebe que ela tem a atenção do pai, a atenção da mãe, e isso vai mantendo esse comportamento. Então, uma boa análise. Aí,
após uma boa análise, o que é fundamental? Uma entrevista devolutiva com esses pais. Você precisa checar o seu plano, a sua formulação de caso com os pais dessa criança, que no caso são quem mais conhecem essa criança. Então, você vai fazer o quê? Chegar para esse pai, chegar para essa mãe e dizer o seguinte: olha, eu entendi que a birra está adequada ou não ao desenvolvimento dessa criança, que ela acontece nos momentos X, Y, Z e que ela acontece porque a criança está cansada e porque ela tem atenção. Então, você vai mostrar para os pais qual foi a sua análise e aí vai também mostrar para os pais qual vai ser o caminho a seguir. Porque uma boa formulação de caso precisa caminhar em conjunto com a orientação desses pais, porque senão a gente também não tem resultados. Então você vai dizer o que para esses pais? Vamos colocar essa criança para dormir mais cedo, nós vamos trabalhar primeiro a birra, depois nós vamos trabalhar a socialização, depois nós vamos trabalhar a alimentação, por exemplo. Você já estabelece para os pais quais vão ser as etapas e quais vão ser, né, as medidas tomadas, tanto por você quanto por eles, porque aí a gente facilita que eles sigam esse plano, que eles também não te tragam uma demanda a cada semana. Só que é claro, e aqui é o quinto ponto, uma boa formulação de caso não pode ser simplesmente jogada ali para os pais e você ir trabalhando, né, com a criança, mas a gente precisa o tempo todo estar avaliando os resultados e refazendo esses planos em conjunto. Então, monitoramento e feedback constante. O que nós estamos tendo de resultado ou não com essa criança, porque aí a gente consegue recalcular a nossa rota se for necessário, mas sempre sabendo aonde a gente quer chegar. E se você precisa chegar em melhores resultados com as suas intervenções com crianças e adolescentes, já sabe, é só me acompanhar aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo de qualidade para você. E também me seguir lá no Instagram, no @dani.fioravante.